E a cidade de Rio Preto, né, vive uma situação bastante complicada porque é uma polêmica, né? A gente tem os moradores do Boa Vista, que já mostramos aqui em várias edições. Existe a promessa e a expectativa de instalação lá naquela região do Centro Pop. Eles não querem, argumentam, né, e trazem fatos e evidências que mostram que eles têm razão, com toda certeza. A gente vem acompanhando tanto porque existe a possibilidade de mudança e a Câmara Municipal de Rio Preto vai votar amanhã o projeto de lei que prevê a realização de um estudo financeiro para implementação ou até mesmo mudança de local de centros de acolhimento. O Muriel Boian vai chegar agora ao vivo com a gente para trazer essas informações. Ô Muriel, quais os detalhes que a gente tem nesse momento? Uma excelente noite para você. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos que nos acompanham no SP Record. Na verdade, isso vem muito do que você bem falou, né? Dessa polêmica em relação ao Centro Pop do Boa Vista. Então, esse projeto, ele faz com que a administração pública seja obrigada a realizar estudos ao realizar qualquer implementação ou mudança de centros de acolhimento, casas terapêuticas, né? Centros de reabilitação de dependentes químicos, tanto particulares quanto não particulares, quanto públicos. E isso inclui, então, o Centro Pop. E essa mudança, essa lei, essa obrigatoriedade de estudo vai também impactar diretamente no bairro Boa Vista, ou seja, nessa questão de mudança para o bairro Boa Vista, que era uma decisão da Prefeitura de Rio Preto, ou seja, isso vai causar um impacto direto. Pode ser, então, que trave essa mudança que estava sendo estudada pela Prefeitura, então tenha novas orientações em relação a isso. Esse projeto de lei, que vai ser votado amanhã em regime de urgência, então, se já for aprovado, já vai para a sanção do prefeito Fábio Cândido, é de autoria do vereador Alexandre Montenegro. Então, o que ele pensou? Ele colocou como obrigatoriedade estudos em relação a como isso vai impactar moradores, locais, em relação também a quando que vai ter de impacto social, né, econômico para cada local. Então tem que ter um planejamento. E esse planejamento passa não só por estudos, como aval de algumas secretarias. Eu anotei aqui, mas são secretarias de trânsito, secretaria de saúde, secretaria da fazenda, do meio ambiente e de segurança. Ou seja, se for implementada uma casa terapêutica, uma mudança de centro social a dependentes químicos e moradores de rua, uma clínica que for montada, particular ou não, precisa ter um aval de todas essas secretarias para que então seja colocada e assim então inaugurada. Isso, como a gente falou e repito, né, tem muito em relação com aquela mudança da Prefeitura que está querendo mudar o Centro Pop de local para o bairro Boa Vista. Por conta de toda a polêmica que gerou, por conta de muitas dúvidas que os moradores tiveram em relação a ser mudado ou não, esse projeto acabou sendo levado então para a Câmara. Os vereadores aprovaram que ele seja votado em regime de urgência na Câmara de Rio Preto. Então, se aprovado na sessão de amanhã, vai para a sanção também do prefeito Fábio Cândido. Novamente reforçando, isso vai impactar direto. Se caso o prefeito aceite, isso então vai deixar um pouco mais oneroso essa mudança para o bairro Boa Vista. A gente sabe da polêmica que está acontecendo. Os moradores não aceitam essa mudança. Semana passada a gente acompanhou uma audiência pública que foi uma cheia de discussões, tanto do secretário de Assistência Social de Rio Preto com os moradores de Boa Vista, tanto também na opinião pública, e a gente sabe que esse é um assunto que ainda vai gerar muita polêmica em Rio Preto, essa mudança para o bairro Boa Vista. Agora tem um adicional com esse projeto de lei que vai ser votado amanhã na Câmara. A gente espera então a cena dos próximos capítulos, Nelson, dessa política em Rio Preto. Exatamente. O prefeito Fábio Cândido, através da sua assessoria, já tinha pontuado na semana passada, mas acho importante a gente colocar aqui mais uma vez de que nada será feito, nenhuma mudança ocorrerá, né, sem novas audiências públicas, sem ouvir, né, os setores da sociedade. Então a gente deve ter outros episódios em que a população vai poder colocar a sua posição. Imagino que as secretarias já envolvidas vão pesar isso antes de construir lá ou não, né? Mas o fato é que a gente segue acompanhando, inclusive amanhã, né, a gente vai estar por lá na Câmara, pessoalmente eu vou estar lá junto com o Diego Souza. Se você quiser se manifestar, conversar, explicar o seu ponto de vista, o jornalismo da Record é assim, ele vai até você e eu faço
faço questão de te ouvir, então dê uma passada lá, a gente bate esse papo, porque a gente precisa entender na prática, né? Televisão é feita dessa forma, o jornalismo é feito dessa forma. A gente precisa conversar com as pessoas para depois reproduzir o que elas passam na pele. Então amanhã eu vou estar nessa sessão da Câmara. Tem uma outra proposta interessante que eu gostei demais, que a gente vai repercutir também, que é o seguinte, ô Muriel, existe a proposta das empresas que forem flagradas com produtos ilícitos de origem criminosa, se isso for, né, se isso caminhar para frente, elas correm o risco de perder o alvará de funcionamento. É algo muito importante. Você já mostrou aqui em outras vezes, né, ferros velhos e outros empreendimentos que trabalham, infelizmente, né, casados com o crime. Então isso é muito preocupante, a gente tem que repercutir com certeza. Muriel, obrigado temporariamente para você.